Então aí, galerinha, mais uma tarde, uma bela tarde de telefísica, turminha, agradável. E fui agraciado aqui com duas perguntinhas, sempre bem-vindas as perguntinhas. Página 123, questão 3, para aquecer. Já vou fazer aquela que eu passei para vocês. Uma bateria de automóvel completamente carregada libera 1,3 vezes 10 a 5 coulombs de carga. Uma lâmpada que necessita de uma corrente constante de 2 amperes para ficar em regime normal de funcionamento, ao ser ligada nesta bateria, ficará acesa aproximadamente durante... Ótima questãozinha. Então vamos lá, vamos anotar os dados para a gente ir aquecendo. Quando ele fala a carga da bateria, é na verdade a quantidade de carga. Olha como é importante saber o nome completo das grandezas físicas, né? 1,3 vezes 10 a 5 coulombs. Ele diz que a corrente que percorre a lâmpada é 2 amperes. O nome completo é intensidade de corrente elétrica, 2 amperes. Ele quer saber o tempo que essa lâmpada pode ficar acesa. O que é a intensidade de corrente elétrica? Intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga dividida pelo tempo. Como ele me deu a intensidade de corrente elétrica, 2 amperes, e também me forneceu a quantidade de carga elétrica, 1,3 vezes 10 a 5, eu vou poder descobrir o tempo que esta lâmpada pode ficar acesa. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. 1,3 vezes 10 a 5 dividido por 2. Delta T é igual a 0,65 vezes 10 a 5 segundos. Já que estava tudo no Sistema Internacional. Só temos que colocar como um valor adequado. Ele quer em hora. Então eu vou ter que dividir por 3.600. Já que uma hora tem 3.600 segundos, eu vou ter que dividir aquele valor por 3.600. Primeiro eu vou deixar um resultado mais bonitinho. Vou escrever 6,5 vezes 10 na 4 segundos. E agora eu vou fazer 6,5 vezes 10 na 4 segundos dividido por 3.600, que é o mesmo que 3,6 vezes 10 na 3. Isso quer dividir por 3.600. 65 dividido por 36 dá 1, 36, 15 menos 6 dá 9, 5 menos 3 dá 2, vírgula abaixo 0, 6. 6 vezes 6, 36 foi 3, 18, 9, 20, 21. Dá para ser maior. Não importa, já deu, né? 1,8 aproximadamente, vezes 10 na 1, ou 18. Dá para ser 8, então. 18 horas, letra B. Show de bola. Então revisamos a ideia de intensidade de corrente elétrica. Sabemos o I, sabemos a carga, achamos o tempo. Só tivemos que ter o cuidado de dividir por 3.600 para converter de segundos para hora. Aí deu aproximadamente 18. Ah, tinha 11 também. Vamos agora para a página 124, na próxima página. Página 124, questão 11. Um fio metálico homogêneo e linear tem uma resistência de 10 ohms. Anotando os dados para facilitar a nossa vida. Resistência 10 ohms. Quando submetemos esse condutor a uma DDP de 20 volts, a gente está chamando de U, né? 20 volts. A quantidade de carga que atravessa a seção transversal do condutor durante 2 segundos, ele quer saber a quantidade de carga em um tempo de 2 segundos. Legal também essa questãozinha, porque temos que usar duas formas. Primeiro, a gente tem que entender que se a gente sabe a tensão e sabe a resistência elétrica, dá para usar o URI para calcular a corrente elétrica. O U é 20, o R é 10, a gente calcula o I, que vai dar 2 amperes. E agora que a gente descobriu a intensidade de corrente elétrica, a gente usa a fórmula
intensidade de corrente elétrica para calcular a quantidade de carga. O I é 2, a quantidade de carga para descobrir, e o tempo também é 2 segundos. Está dividido, passa multiplicando, 2 vezes 2, 4 coulomb. 4 coulomb de carga, letra D. Então, só de ter que usar duas relações matemáticas ali, já tirou um monte de gente da jogada. Ótimo pedido, parabéns. E aí, galerinha, mais alguma coisa aí antes do clássico? Vamos agora para a questão 14 desta mesma página 124. Página 124, questão 14. Falava o seguinte: um fio metálico de 0,80 metros de comprimento apresenta resistência de 100 ohms, quando o seu diâmetro é de 2 vezes 10 na menos 3 metros. Fosse 4 vezes 10 na menos 3, sua resistência seria... Ele foi meio atabalhoado na hora de explicar ali, concordo com o português, não ficou muito bom. Olha só para a gente ambientar a questão. Tinha um fio que tinha um tamanho L de 0,880 metros, 80 centímetros. A resistência elétrica desse fio era 100 ohms. E ele disse que o diâmetro, quando essa resistência era 100 ohms, o diâmetro dele, ou seja, esse tamanhozinho aqui, era de 2 vezes 10 na menos 3 metros. Aí ele deveria ter parado no ponto final e ter colocado: se fosse um diâmetro de 4 vezes 10 na menos 3 metros, aí a nova resistência seria... Tu vê, ó. Se a gente quisesse fazer bastante trabalho algébrico legal, a gente poderia pegar a segunda lei de Ohm, que nos permite calcular a resistência elétrica a partir da resistividade, do comprimento e da área. Só de ter falado em diâmetro, eu já sei que aquela área pode ser substituída por πr ao quadrado. Se eu sei o diâmetro, eu sei o raio, que é a metade. Eu poderia substituir esse valor que eu tenho, 100, 0,8 poderia substituir, e poderia substituir esse raio, que é 1 vezes 10 na 3, metade do diâmetro. E eu poderia encontrar esse valor aqui, ó, o ρ. E aí eu poderia fazer a conta de novo. O R continuaria o mesmo, o ρ eu calculei pela questão anterior, o R seria 2 vezes 10 na menos 3 e eu acharia a nova resistência elétrica. Seria uma opção legal. Só que teria que fazer muita conta. O mais interessante é a gente pegar essa fórmula e olhar para ela e perceber o seguinte, ó. A relação, deixa eu até fazer o seguinte, esse R, eu vou chamar de R pequeno, que é esse tamanho aqui, né? O Rzinho, o raio do fio, e o Rzão é a resistência do condutor. Então, para ficar mais elegante, eu vou chamar de Rzinho. Que relação matemática que existe entre esse Rzão e esse Rzinho? Será que eu posso dizer que eles são diretamente proporcionais? Não, né? Inversamente proporcionais? Ainda não. O Rzão é inversamente proporcional ao quadrado em relação ao Rzinho, certo? Quer dizer que se aquele cara dobra, 2 elevado ao quadrado fica 4, fica dividido por 4, né? Esse cara cai 4 vezes, né? Se esse cara triplica, 3 vezes 3, 9, esse cara cai 9 vezes. E o que aconteceu com o diâmetro, gente, para ir de 2 para 4 vezes 10 na menos 3? Foi multiplicado por 2. Como aquele cara foi multiplicado por 2, ele vai ser elevado ao quadrado, vai ficar 4, e aí eu descubro que a resistência vai ficar 4 vezes menor. Dividir por 2 dá 50, dividido por 2 dá 25, para não precisar fazer toda a conta que nós faríamos para confirmar isso, certo? Então essa é a ideia. Quando a gente dobra o diâmetro de um fio, a resistência dele cai 4 vezes, porque a área dele aumenta 4 vezes, a área da seção reta dele aumenta 4 vezes. Ótima questão também. Então por isso que é 25 ohms, letra C. Tu vê, ó, uma forma mais legal de a gente fazer a prova matemática
sem ter que usar os números da questão, é assim, ó. Essa é a resistência original. Vamos calcular quem é a nova resistência? Rho vezes L pi. O que aconteceu com o raio da primeira para a segunda situação? Dobrou, né? Então aquele número vai ficar multiplicado por 2, vai ficar 2R ao quadrado. A nova resistência é Rho vezes L. 2R ao quadrado é 2R vezes 2R, que é 4R ao quadrado. Ficaria 4πrzinho ao quadrado. Só que isso aqui, né, é o que a gente chamava de R. Por isso que a nova resistência, R', é a original dividida por 4. Agora sim, se eu quiser fazer a conta mais bonita, 100 dividido para 4, 25, sem ter que usar aqueles números que seriam um saco, né? Tem que usar todo esse número para fazer a conta. Mas é um bom exercício. Um bom exercício, substituir os valores, achar o Rho, substituir os valores de novo,